Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. Nesta videoaula, nós vamos fazer a leitura e complementada com comentários orais do capítulo 3 do livro 1 de Habilidade com as Pessoas. Se você já acompanhou as outras aulas, você vai se lembrar de que nós estamos falando aqui sobre as causas dos problemas de comunicação. Na aula anterior eu falei para você sobre a falta de estímulo como sendo uma das causas que estão aí no subsolo dos problemas de comunicação. Nesta videoaula nós vamos falar sobre o ensino de conhecimentos errados. Então não é só uma questão de falta de estímulo para que a criança comece a se comunicar, a se expressar, a interagir com os outros ainda na infância. Essa falta de estímulo começa na educação doméstica e passa pela educação escolar, mas no ambiente escolar e também no ambiente da educação profissional ainda se percebe o ensino de equívocos, como eu gosto de chamar, até o tema deste capítulo é equívocos autorizados. São informações contraditórias, muitas vezes erradas, que são ensinadas com o endosso de Ministério de Educação, com o endosso de escolas profissionalizantes. Então hoje nós vamos falar sobre isso, tá bom? Se você já tem o seu exemplar do livro Habilidade com as Pessoas, você pode abri-lo aí na página 32 e me acompanhar na leitura deste capítulo, capítulo 3. O que eu vou fazer então aqui junto com você é a leitura do capítulo complementado com comentários orais. Vamos lá? Equívocos autorizados. Quase todo mundo tem uma definição sobre o que acha que é comunicação. Ao longo dos anos, quando as pessoas descobrem que sou um especialista em comunicação, a reação delas é o desdém. Isso aqui é muito interessante de comentar com vocês, porque como todo mundo acha que comunicação é uma coisa natural, você dizer que é especialista em comunicação, a pessoa do outro lado fala assim, e aí, isso é tão óbvio, né? É possível ser especialista numa coisa tão óbvia? Então vamos lá. No começo isso me incomodava, depois entendi que as pessoas sentem que não precisam aprender sobre comunicação, em alguns casos por presunção, mas em geral é porque desconhecem o que ela é de fato. Até os especialistas em comunicação encontram dificuldades de defini-la em uma sentença simples. Recentemente eu fiz uma publicação no Facebook em que eu disse que a comunicação é a forma pura de expressão da personalidade. E de fato, a comunicação é a forma pela qual você se dá a conhecer ao mundo e se coloca, se posiciona no mundo, no ambiente em que você vive. Muito bem, alguns dizem que comunicação é tornar comum uma ideia. Outros que comunicar é falar bem e se fazer entender. Há ainda aqueles que acham que a comunicação é falar em público. Alguns gatos pingados acham que a comunicação é fazer networking e usar os outros para conseguir o que quer. São tantas as definições confusas que eu escuto das pessoas no meu trabalho como coach, como palestrante, consultor, que o meu trabalho ultimamente envolve ensinar ao sujeito o conhecimento que está faltando para depois explicar a ele o que é a comunicação e quais são os seus benefícios. O mais estarrecedor é perceber que muitas pessoas não gostam de estudar, mas amam emitir opiniões sobre comunicação e tudo mais. Você provavelmente já deve ter visto isso. As pessoas com quem você tem contato gostam de dar opinião, mas se você sabe mais sobre elas naquele assunto e vai comentar isso com elas, elas se colocam diante de uma barreira, né? Esta falta de entendimento correto sobre o que é comunicação interpessoal tem suas raízes no que as pessoas aprenderam sobre comunicação, seja através do ensino formal, da mídia ou de pessoas importantes para elas, ou daqueles que acreditavam ser capazes de ensinar comunicação
através de modelos adaptados ou obsoletos. Aqui está uma chave para entender por que o tema deste capítulo é equívocos autorizados. Porque muitas vezes pega-se um conhecimento, um modelo de comunicação de um campo, como a cibernética, ou a teoria dos sistemas, e se aplica à comunicação interpessoal, que tem um caráter transacional. Ou ainda se pega um modelo obsoleto, algo que não funciona mais, ou que talvez nunca tenha funcionado, e aplica-se aquilo a outra realidade. Por exemplo, um dia desses eu cheguei em casa e meu filho estava assistindo o Chaves, o seriado Chaves. E aí o professor Girafales estava fazendo uma aula sobre comunicação. E aí o que ele disse, a senhora? A comunicação ela é composta de um emissor, um meio e uma mensagem e um receptor. Então é claro que aquilo era uma brincadeira, né, na sala de aula, ali com os alunos da vila, do Chaves. Mas olha que interessante, este passo a passo, ele tem sido ensinado e repetido desde 1950. Nas escolas de propaganda, nas escolas de publicidade, nos cursos profissionalizantes. Quando vai se dizer sobre comunicação, a primeira coisa que vem à mente do sujeito é isso. Um emissor, um meio, uma mensagem, né? Um livro é um meio que traz a minha mensagem, esse vídeo é um meio para a minha mensagem chegar até você, e quando você ou assiste o vídeo ou lê o livro, você se torna um receptor daquela mensagem. Só que este é um modelo que ele não cabe para a comunicação interpessoal. Eu citei aqui o exemplo do Chaves porque o seriado Chaves, se não me engano, ele foi gravado até meados da década de 80, ali depois ele só foi sendo repetido no Brasil pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, que tem a parceria com a TVS lá do México. Então, isso vem sendo repetido há pelo menos 30 anos, né, nos seriados humorísticos. Não deixa de ter razão, mas não é nem de longe o que é comunicação interpessoal. Entendeu a ideia? Porque a comunicação interpessoal ela tem um caráter complementar. Este modelo de comunicação, conhecido como comunicação linear, é um modelo adaptado da linguagem escrita ou falada e transmitida por meios de radiodifusão. Essa ideia de emissor, meio mensagem e receptor funciona bem na comunicação de um locutor de rádio. Você vê que o sujeito está lá no rádio e aí ele emite uma mensagem. Se você estiver na sintonia, você vai ter aí a sua parte nesse processo de comunicação. Mas ela é linear, é algo que é feita de uma pessoa, no caso do meu exemplo, o locutor, para o ouvinte, o emissor. Por exemplo, como escritor, isso também acontece, né? Eu escrevo a minha mensagem num livro, ao publicá-lo e você lê-lo, isso torna possível que haja aí certa comunicação. Porém, a comunicação interpessoal, ela é transacional. Existe uma relação de transferência de informações. Então, a primeira coisa que precisa ser entendida aí é que é impossível não se comunicar. Nas relações interpessoais, se eu estou conversando com você aqui, é bem provável que você está tendo reações, que se você estiver ao vivo, eu consigo perceber essas reações. Estas reações são uma forma de feedback, para que eu possa ajustar, mudar ou não a minha mensagem, a partir, é claro, das observações que faço de você. Então, na comunicação interpessoal, que é a minha expertise, onde o que se analisa são as interações face a face, este modelo de comunicação, de emissão, meio, mensagem, recepção, ele não funciona. Porque é como se a comunicação estivesse sendo feita de uma pessoa para outra, e não de uma pessoa com a outra. Entendeu a diferença? Então vamos lá.
Na comunicação interpessoal, a interação acontece simultaneamente, enquanto que na comunicação linear, o feedback precisa esperar o desenrolar de todo o processo por parte do outro. Na comunicação interpessoal, as emissões e recepções, então, são diferentes. Durante uma conversa ao vivo, é fácil perceber quando o interlocutor perde o foco, o que não se pode fazer, por exemplo, na leitura de um livro, em que o autor pode até já estar morto no momento em que o leitor lê a sua obra. A comunicação linear é impessoal e unidirecional. Eu costumo comparar a comunicação linear, aquela que se faz de uma para a outra, como uma injeção. O que o enfermeiro faz? Ele prepara ali o composto da injeção, dentro de uma ampola, coloca ali dentro da seringa, com a agulha, e depois ele vai lá e injeta aquela composição química no braço, na nádega do paciente. Então, assim, o paciente ele simplesmente sente o impacto, ele não consegue reagir ali àquela interação. A comunicação em público também não pode ser em caráter linear. Por isso que é importante que um orador ele crie certa medida de interação com o público para que ele consiga, obviamente, fazer ali uma transação de informações. Ok? No entanto, os cursos na área de comunicação ensinam um modelo linear, onde um fala e o outro escuta passivamente, como em um comercial de TV, onde o ouvinte fica apenas esperando a mensagem publicitária ou notícia terminar, sem interagir e pronto para obedecer o chamado. Isso é interessante, você já deve ter visto pessoas que quando William Bonner termina o Jornal Nacional e diz boa noite, a pessoa em casa responde boa noite, Por quê? Porque ela anseia por uma interação. O modelo de comunicação linear funciona enquanto técnica, mas quando adaptado para as relações interpessoais, cria pessoas iludidas em relação à sua capacidade de se comunicar. Certa vez, um amigo me contou que ele tinha ido a Florianópolis e aí na hora de voltar para pegar o avião de volta, ele percebeu que uma mulher estava tendo problema com o rapaz que fazia o atendimento lá, o check-in. E aí esse meu amigo ficou observando a mulher brigar com o rapaz. O rapaz não estava entendendo o pedido dela. E aí, num rompante de coragem, a mulher disse assim, você precisa me respeitar, porque eu sou formado em comunicação e você está me dizendo que não está entendendo o que eu estou falando? A minha comunicação é perfeita. O que tinha acontecido ali? Uma formação em comunicação, ou é jornalismo ou é publicidade, Então ela deve ter feito essa formação, se julgava capaz de dizer qualquer coisa e de se fazer entender, mas estava tendo problemas para traduzir o que queria para um indivíduo hierarquicamente inferior naquela situação, Porque o cliente nessas empresas supostamente sempre tem razão. Então, hierarquicamente, o atendente estava ali para servi-la, só que ela não era capaz de dizer o que estava pensando para aquele sujeito. Vamos imaginar que o sujeito tivesse mesmo uma dificuldade cognitiva, não fosse tão inteligente, E ela precisava, então, adequar, ajustar a linguagem dela para falar no nível dele. Não é o contrário. Não é aquele que é mais limitado que tem que aprender a falar a linguagem do mais desenvolvido. É o contrário. Quem tem mais desenvolvimento é que se ajusta à linguagem do outro. Isso que a comunicação verbal deve fazer. Tá certo? Então, estes enganos, eles acontecem por quê? Porque o problema de não ser compreendido não se trata de uma questão de formação. Se você que está me assistindo aí é casado, ou namora, ou é noivo, Se você já tem aí um relacionamento a dois com outra pessoa, você sabe que para ser compreendido, primeiro você precisa compreender. O problema dessa senhora é que ela não conseguia fazer isso. Ok? Isso também, é claro,
Eu não critico a mulher em si, porque tem todo o contexto, né? Ela estava ali dentro de um cenário, estava já esperando o voo há muito tempo, estava irritada, precisava chegar no destino, né? Mas o ponto que me chamou a atenção é o fato de ter uma formação em comunicação social e se julgar capaz de fazer comunicação interpessoal. Então eu não critico a senhora, eu critico o fato de ela ter ficado satisfeita apenas com isso e achar que era uma boa comunicadora, tá? A gente tem um monte de pessoas assim, a gente deve isso à escola de Frankfurt, né? Com as suas ideias e teorias com finalidades políticos sociais. Este entendimento é limitado quanto aos relacionamentos interpessoais por 3 motivos óbvios. Processo de comunicação linear sugere que a comunicação flui numa única direção, o que limita e elimina a importância do outro. A maioria dos tipos de comunicação flui nos 2 sentidos através do feedback. O modelo linear supõe que toda interação necessita de uma codificação. É claro que escolhemos símbolos para nos expressar, mas isto não é um padrão. Veja o caso das expressões corporais e mensagens não verbais. Hoje, sabe-se que o termo codificação é fora de contexto. O comportamento dos comunicadores durante uma conversa revela muito mais do que mensagens codificadas verbalmente. O modelo linear pressupõe que a comunicação deve criar uma compreensão partilhada entre os comunicadores, quando, na verdade, nem sempre é preciso haver compreensão mútua para que a comunicação efetiva se estabeleça. É o caso do comercial de TV, por exemplo, né? O anunciante ele não está preocupado com a compreensão do telespectador, e sim com a sua concordância, com aquela aquiescência à sugestão de consumo. Quer fazer o cara levantar da cadeira, entrar na internet e comprar o item, ou de repente ir até a loja e aproveitar a promoção. Por outro lado, num cumprimento corriqueiro, por exemplo, se você pergunta para uma pessoa assim, como vai? A outra pessoa diz assim, muito bem, obrigado. Ou seja, não existe uma compreensão envolvida nisso, apenas um reconhecimento mútuo e uma resposta. Entendeu a ideia? Diferente da comunicação linear, a comunicação interpessoal é um processo transacional contínuo. Isso aqui é muito importante você entender. Você pode se comunicar, por exemplo, com um affair. A palavra hoje não é affair, hoje a palavra é contatinho. Você tem um contatinho, você se comunica com esse contatinho via mensagem de texto, WhatsApp. Mas na hora que você estiver ali, ao vivo com o contatinho, você vai precisar de uma interação face a face. Então você pode até usar a comunicação linear enquanto você conversa na mensagem de texto. Mas na comunicação interpessoal, você vai precisar de uma comunicação transacional. Vai ter que haver uma transferência de ideias, de sentimentos, de expressões, para que você consiga conquistar a outra pessoa. Tudo isso é muito mais dinâmico na comunicação interpessoal. É por isso que os comunicadores, em geral, têm essa fama de que são dinâmicos, porque eles conseguem interagir e provocar reações nos outros. Por desconhecer estes fatos, muitos se lançam prematuramente no ensino da comunicação e se perdem no mar de conhecimentos equivocados. As consequências para quem aprende comunicação a partir de fontes duvidosas podem levar a muita frustração. Imagine que você está perdido com seu carro num bairro da sua cidade. Daí você pede uma informação para uma pessoa que está parada na calçada. Mesmo sem saber ao certo qual a direção que você procura, ela lhe indica um caminho e depois você descobre que ela o mandou na direção contrária. Como que você se sentiria nessa situação? Bom, provavelmente muito irritado, não é mesmo? Teria sido melhor que ela não tivesse dito nada para você. A mesma coisa acontece
com pessoas que ensinam comunicação do jeito errado. Teria sido melhor que não tivessem dito nada. Por quê? Porque em comunicação, se você aprende errado, os vícios que você adquire no processo, você não perde nunca mais. Por isso que é preciso um trabalho concentrado de mudança de hábito para que você consiga, obviamente, melhorar a sua comunicação. A falta de ensino quanto a uma comunicação eficaz, se você está me acompanhando, eu estou lendo o parágrafo 15 do capítulo 13. A falta de ensino quanto a uma comunicação eficaz abriu precedentes para que as pessoas ensinassem qualquer coisa como sendo comunicação, fazendo dela um meio para se alcançar alguma vantagem e não promovendo o estudo dela como um fim em si mesmo. Uma vez que não se ensina corretamente o que é comunicação, a única saída que a pessoa tem é se apegar a modelos equivocados, como, por exemplo, a regra 73855, criada a partir de um estudo feito pelo psicólogo Albert Mehrabian, professor emérito de psicologia da Universidade da Califórnia em Los Angeles, que ficou famoso no século XX por publicar uma pesquisa sobre os componentes da comunicação e suas relações na proximidade entre as pessoas. Olha que este aqui é um ponto muito interessante, é um ponto que corrige algumas coisas no meu trabalho, inclusive. Se você procurar no YouTube, no meu canal, se chama Escola de Comunicação Simon Hill, você vai ver lá uma palestra que eu ministrei para o Sebrae Minas em 2011, se não me engano, chamada Comunicação, a Arte de Influenciar Pessoas. Nesta palestra, eu uso este trabalho errado do professor Alberto Mehrabian, que é a regra 73855, para discorrer o assunto, para falar sobre comunicação naquela palestra. Infelizmente, eu cometi um erro. Então, quando eu falo para você aqui que muitas vezes os professores, as pessoas que falam de comunicação, fazem isso sem saber, nem mesmo para elas, fica evidente naquela palestra. Eu estava ali ensinando comunicação, transferindo um conhecimento errado. Tanto é que hoje, após este trabalho aqui na publicação do livro Habilidades com as Pessoas, eu coloquei para mim este desafio de fazer uma pesquisa profunda, saber o que realmente faz sentido, qual foi a fonte daquela pesquisa, para só então incorporar aquilo no meu trabalho. Então é importante você entender que os erros acontecem e nem sempre são culpa do professor. Porque às vezes a maneira como eu estou explicando aqui, né? Olha, eu falei isso no vídeo passado. Muitas vezes os professores não têm comunicação interpessoal nem para eles, quiçá para ensinar para o aluno. Hoje eu estou dizendo aqui que muitas escolas de comunicação ensinam isso de maneira errada. E o sujeito, o aluno, pega aquela técnica e replica para os outros. Isso acontece naturalmente. O problema é que muitas pessoas fazem como aquela moça no aeroporto. Pegam aquilo como sendo verdade absoluta, nunca mais aprendem mais nada sobre o assunto, né? Nunca mais se interessam por aquele tema e pensam que são bons comunicadores. Popularmente tem um ditado, a pessoa acha que está abafando. Qual que é a diferença do Simon Hill para essas pessoas? É que Simon Hill não para de estudar. E por continuar estudando, eu aprendi que essa pesquisa do Albert Mehrabian está errada. E tive aqui a coragem e humildade de corrigir isso e publicar a correção no livro Habilidade com as Pessoas. Então note, a regra 73855 do Albert Mehrabian é aquela regrinha de comunicação que diz assim, olha, 7% da sua comunicação é composta de palavras,
38% da sua comunicação é composta de tom de voz e 55% da sua comunicação é fruto da sua linguagem corporal. Isso é errado. Isso é uma mentira. Você vai ver escolas de coaching falando sobre isso. Se eu não estou enganado, no site da SBC, que é a Sociedade Brasileira de Coaching, tem lá um artigo, não me lembro o nome do autor, mas ainda vi isso essa semana. Tem lá um artigo falando sobre como melhorar a comunicação com a regra 73855. Você vai ver pessoas da publicidade, da propaganda, professores universitários, fulanos do meio acadêmico, citando Albert Mehrabian como estando certo. Eu estou aqui para falar para você o contrário. Está errado. Agora você deve estar dizendo assim, Simon, mas como que você está falando isso? Primeiro, porque eu sou um especialista em comunicação interpessoal. Eu estudo isso há 10 anos. E há 10 anos eu venho aprimorando a minha forma de pesquisa para conseguir identificar coisas erradas. Eu costumo dizer que eu tenho um ouvido bom para conversa mole. Mas eu vou aqui mostrar para você e dar sequência. Estou aqui dizendo para você, está no meu livro 1, capítulo 3, o parágrafo que explica isso é o parágrafo de 15 em diante. A câmera ela vai dar uma pausa daqui a pouquinho, então se acontecer de o vídeo ter um corte, é porque na sequência dele eu vou aproveitar para explicar isso. Eu li para você até agora o parágrafo 15, olha lá, onde eu falei aqui do professor Albert Mehrabian, professor emérito de psicologia da Universidade da Califórnia em Los Angeles, que ficou famoso no século XX por publicar uma pesquisa sobre componentes de comunicação e suas relações nas proximidades das pessoas, ou nas proximidades de relação entre as pessoas. Parágrafo 16. De acordo com a pesquisa publicada às páginas 248 a 252 do The Journal of Counseling Psychology, 1967, volume 31, número 3, para que a comunicação favoreça o emissor da mensagem, impactando positivamente o receptor, deve-se dar mais atenção à linguagem corporal do que ao tom de voz e às palavras. A proporção dos componentes, de acordo com ele, seria de 7% para palavras, 38% para o tom de voz e 55% para a linguagem corporal, como fatores relevantes para a boa comunicação. Se você se interessa por comunicação, provavelmente já ouviu ou já viu alguém ensinar isso desta forma. No entanto, este é o maior equívoco no campo da comunicação interpessoal nos últimos tempos. Por quê? Depois da pausa eu explico isso para você, tá bom? Parágrafo 17 vai ser o nosso parágrafo seguinte na leitura. Muito bem, então retomando, vamos dar sequência aqui com a leitura do parágrafo 17 em diante. O problema da regra 73855 manifesta-se quando se analisa a metodologia da pesquisa, bem como a maneira como os dados foram interpretados. Note como esta teoria é fruto de uma conclusão equivocada por meio de uma consideração rápida sobre a pesquisa supracitada. O problema do Albert Mehrabian, dessa pesquisa, é a forma como ela foi feita. Então eu vou explicar isso para você daqui a pouco. É importante você entender o seguinte, é um grande professor, é um grande nome da comunicação, porém, o erro dele eu vou explicar daqui a pouquinho. Esta pesquisa, ela foi feita dentro de um contexto muito limitado. Vozes de 3 mulheres foram gravadas dizendo a palavra talvez, em inglês maybe, com 3 entonações diferentes. Primeiro, que a pessoa talvez gostasse, indicando aprovação. Segundo, que a pessoa não demonstrava apreço nem aversão, era uma expressão neutra. E terceiro, que a pessoa talvez não gostasse, significando rejeição. Então era um talvez, talvez, talvez.
As palavras foram gravadas pelas 3 mulheres de acordo com as entonações acima descritas. Essas gravações foram apresentadas a 17 ouvintes, também mulheres, que deveriam julgar, ao escutar cada palavra, se a comunicação era positiva, neutra ou negativa, dentro de uma escala de valor apresentada no estudo. Fotografias de 3 modelos também foram tiradas com expressões faciais de negação, neutra e aceitação. Então, o que eles fizeram? Eles comparavam a foto de negação com um som, ou talvez, de aceitação. E via qual que dava mais impacto nas mulheres que estavam ali recebendo aquelas mensagens. Então, olha lá. As vozes e fotografias foram apresentadas de determinada forma que as avaliadoras podiam ver uma foto com expressão facial positiva e escutar um talvez negativo ou neutro, e etc. Assim, ao cruzar as avaliações das 17 mulheres avaliadoras, Mehrabian chegou à conclusão que deu origem à regra 73855. No entanto, a pesquisa de Albert Mehrabian leva em consideração apenas as expressões faciais em uma fotografia e um tom de voz gravado que nem era da mesma pessoa observada e no foco ali da fotografia. Logo, a resposta da avaliadora se baseava simplesmente na primeira impressão que ela tinha sobre a imagem do rosto e o som gravado. E o restante do corpo, que também faz parte da linguagem não verbal, não foi levado em conta. A pesquisa não fala nada sobre isso. Isso aqui é muito importante porque no livro 2, no capítulo 7 do livro 2, que é quando eu falo sobre a habilidade de escuta, nós vamos ver a importância dos sinais não verbais, sinais do corpo, não apenas sinais da face, no que diz respeito à comunicação, à compreensão. Então, a primeira falha, a pesquisa contou com uma amostragem de 17 pessoas. E aí é onde entra a falta de responsabilidade das escolas que ensinam isso. Porque você pegar uma amostragem de 17 pessoas e aplicar para 7 bilhões de pessoas, se você já fez um pouquinho de metodologia científica na faculdade, você sabe que isso daí não dá certo, é uma pesquisa irrelevante, é uma amostragem insignificante. Então, como é que você pega 17 pessoas do sexo feminino e aplica aquela percepção delas para 7 bilhões de pessoas, homens, mulheres, idosos, crianças, e diz que a comunicação humana é assim? Entendeu o ponto? Então, vamos lá. Outra falha facilmente identificada nesta pesquisa está no fato de que ela contou com a amostragem muito pequena, para não dizer insignificante. 17 bilhões, 7 bilhões de pessoas versus, ou dividido aí por 17 pessoas da entrevista. Talvez, se os entrevistados fossem do sexo masculino, o resultado poderia ter sido outro, já que homens e mulheres se comunicam de formas diferentes. Vejamos outra linha de raciocínio que nos ajuda a comparar essa pesquisa de 1967 com dados mais recentes. Pesquisas no campo da neurociência mostram que a mulher se comunica melhor do que o homem. Se eu não estou enganado, Frederick Haveloff, do MIT, ele publicou um artigo na revista Spectrum, em que ele fala sobre as características do profissional do futuro, e aí ele aponta ali que percepção, intuição e comunicação são estas características, e a mulher tem isso mais desenvolvido que o homem, pelo menos 30% mais, por causa da relação de corpo caloso. Mas eu vou citar para você aqui agora a doutora Loan Brizendine, professora da Universidade da Califórnia, em São Francisco, que afirma em seu livro Cérebro Feminino que as mulheres falam em média 20 mil palavras por dia, enquanto os homens apenas 13 mil.
Se fôssemos comparar com a natureza, o homem seria como o grilo e a mulher como a cigarra. Isso é até uma brincadeira que eu faço na minha palestra sobre essas diferenças entre o homem e a mulher. Mesmo assim, olha que interessante. A mulher fala 7.000 palavras a mais que o homem todos os dias. Tá certo? Se a regra 7, 38, 55 estivesse correta, as mulheres teriam mais dificuldade de comunicação do que os homens. Porque o canal principal de comunicação dela é a palavra. Entendeu a ideia? E a regra 7, 38, 55 diz o contrário. Então, olha só, hein? Eu peguei aqui para você um exemplo da doutora Loan Brizandini, neurocientista, falando sobre o cérebro feminino. E está lá, as mulheres falam em média 20.000 palavras por dia. É sabido de todos que elas são melhores comunicadoras do que os homens. Então, se a regra 7, 38, 55 fosse correta, a linguagem corporal da mulher tinha que ser mais destacada do que a habilidade verbal. É claro que a linguagem corporal é um forte elemento da comunicação feminina. Quando duas mulheres se encontram, por exemplo, elas se cumprimentam com um beijinho no rosto, né? As mulheres se tocam 6 vezes mais durante uma comunicação interpessoal do que os homens. Isso de acordo aqui com o Alan e a Barbara Pace, que são um casal de pesquisadores de relações interpessoais entre homem e mulher. É claro que essa ligação neural em nível de corpo caloso permite à mulher maior interação corporal também. Mas o dado da doutora Loan Brizandini, que é um dado mais atualizado do que a pesquisa de Mehrabian, já aponta que o erro da pesquisa dele é grave, porque se trata de 17 mulheres. Então, se a pesquisa de Mehrabian tivesse contado com mais informação, provavelmente não teria cometido esse equívoco. Vamos lá. Não há uma relação direta entre usar mais a linguagem corporal do que as palavras e nos comunicar melhor por isso. É engraçado que alguns palestrantes aparecem em público e falam assim: se eu chegasse aqui com uma marra, se eu chegasse aqui fazendo careta, você iria ficar com uma impressão negativa da minha palestra. Meus amigos, você pode chegar lá e ficar parado de pé como se você fosse um artista de stand-up e fazer uma palestra excepcional, apenas com o poder da palavra. Hoje a gente não tem mais oradores, que nem lá o Padre Antônio Vieira, né? Se você pegar aqueles textos das palestras dele para ler, você fica de cara. Você não tem mais oradores tão bons quanto o Reinaldo Polito, que só de conversar com o sujeito você já se sente mais inteligente. Mas você tem bons oradores aí no mercado. E são pessoas que conseguem segurar uma plateia com poder verbal. Então por que você acha que você tem que pular, cantar, fazer malabarismo, mágica? Troca de lenço para você convencer os outros? Não precisa, para você entreter, né? Porque hoje tem essa coisa de que o orador tem que entreter, né? Se eu não me engano foi Fidel que falou quase 7 horas, um discurso de 7 horas seguidas, poder verbal. Não podemos definir um componente da comunicação como sendo mais importante que o outro. Nesse sentido, verbal, tom de voz e linguagem corporal também é muito ensinado. A pesquisa de Mehrabian embasou muitos estudos de PNL. Então, muitas pessoas que têm um pezinho na programação neurolinguística, eles gostam disso. Por quê? Porque aí você consegue, né, fazer aquela tríade visual, auditivo e sinestésico, né? Então, eles fazem essa mistura. Isso é muito interessante na programação neurolinguística. O meu nível na PNL é o nível de practitioner. Só que depois de um tempo, você percebe que a PNL é uma salada, você nunca acha a fonte, né? Aquilo é um bombril, não tem ponta. Então é um negócio que você vai trabalhando ali até que você percebe que fica raso, é raso. É engraçado falar isso, porque Tony Robbins, que é o maior nome da PNL no mundo,
Perceba que ele sempre busca, na realidade, exemplos para comprovar aquilo. Raramente ele usa teoria por ser teoria. Tem um livro mais recente dele, em que ele fala sobre dinheiro, como dominar o jogo do dinheiro. Ele fez isso aos moldes de Napoleão Hill, que foi entrevistar pessoas ricas para descobrir o padrão entre elas. Então, o Tony Robbins ele não se encaixa nisso que eu estou dizendo aqui, porque o Tony Robbins sempre busca padrões. É isso que a PNL faz, buscar padrões, e não pegar regras, muitas vezes equivocadas, como essa do Albert Mehrabian, e sair aplicando para os outros. Aqui eu tenho uma crítica a fazer sobre o Lair Ribeiro. Lair Ribeiro, no livro Comunicação Global, ele usa este modelo, 7% palavras, 38% tom de voz, 55% linguagem corporal, para poder explicar ali, desenvolver uma parte do livro. Isso é um erro, né? Eu acredito que o Lair Ribeiro não sabia disso à época. Mas o ponto aí é o seguinte, a pesquisa do Albert Mehrabian não é um padrão. Jamais não é um padrão. Porque é uma amostragem muito pequena para você estender isso para 7 bilhões de pessoas, conta apenas com a linguagem corporal, a percepção e o tom de voz ali de mulheres, 17 mulheres, e você não pode estender isso para todo o restante da humanidade. Entendeu o ponto? Então não é um padrão. Isso aconteceu com 17 pessoas. Não é um padrão para todos os outros. Entendeu o ponto? E quando eu falo isso aqui, falo isso com muita propriedade, porque os estudos estão mostrando isso. Eu citei a fonte para você aqui, que é as páginas 248 a 252 do The Journal of Counseling Psychology, 1967, volume 31, número 3. Leia a pesquisa lá, você vai ver que a conclusão que ele chegou é essa, mas é uma conclusão errada, e os estudos posteriores, como o da Lowen Brizendine, do Alan e da Barbara Pace, até do próprio Frederick Reiswoff, do MIT, provam o contrário, tá bom? Explicam o contrário. Se a palavra fosse só 7% da comunicação feminina, o que as mulheres iam fazer com as 20 mil palavras dia que elas falam? Então, a grande força comunicativa da mulher é através do verbo, da comunicação verbal, das palavras. Vamos junto, olha, parágrafo 23 ainda. Em situações diferentes, com pessoas diferentes, cada um dos ingredientes da comunicação tem importância diferente. Os atores de teatro têm uma definição muito interessante sobre o trabalho deles no palco. Eles dizem que atuar é usar todo o seu aparelho de linguagem para representar uma personagem. O mesmo se aplica à comunicação. Sem usar todo o seu aparelho de linguagem, o corpo inteiro, a comunicação ficará prejudicada. Em alguns casos, a linguagem corporal será a melhor forma de expressão. Em outros, vai ser o tom de voz. E ainda outros, vai ser as palavras, ou serão as palavras. Para se comunicar eficazmente, não se pode desconsiderar o poder das palavras ou potencializar a linguagem não verbal ao interagir com alguém. Nem o próprio Mehrabian fez isso. De acordo com ele, quando duas pessoas estão se comunicando, os 3 ingredientes são levados em conta e avaliados. Ele não pensava que um era mais importante que o outro, mas que durante uma conversa, o nível de interesse do interlocutor era diferente, dependendo da situação e do teor da conversa. Entretanto, a falha do Albert Mehrabian foi de deixar isso se popularizar com o nome dele. Entendeu a ideia? Então ele publicou a pesquisa foi mal interpretada, replicada para o mundo, e ele em nenhum momento disse assim, opa, para, não foi isso que eu falei, vou publicar aqui uma entrevista, vou publicar um artigo científico, que é o meio dele, para dizer que eu não estou concordando com isso. Ou seja, ele não causou o equívoco, ele deixou que o equívoco se popularizasse. Eu vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro. Se você já assistiu aquele seriado
Todo Mundo Odeia o Chris, né? No Brasil, aqui vinculado pela Record. Veiculado, não vinculado, veiculado pela Record, tem um episódio que o Chris entra num apartamento lá da vizinha, que é uma menina que ele queria namorar, né? Tasha? Xixa? Não sei o nome da menina lá. Mas aí, o que acontece? Ela encontra um ratinho dentro de casa. Aí o Chris vai lá para tirar o ratinho e jogar o ratinho fora. Em gratidão, a menina beija a bochecha do Chris. E aí um vizinho fofoqueiro vê aquilo e fala para o bairro inteiro que o Chris está pegando a menina, está ficando com ela. Quando isso chega no ouvido do Chris, ele responde assim, sabe como é, né? Sabe como é, né? Ou seja, ele não desmente, apesar de saber que isso vai difamar a menina no bairro. Então a ideia aqui com a citação que eu fiz do Alberto Mehrabian é exatamente isso. Ele percebeu em algum momento que a pesquisa dele estava sendo mal interpretada, poderia induzir os outros ao erro, e aí ele adotou a postura do Chris. Sabe como é, né? Fez dele uma pessoa conhecida, então está valendo. Então este foi o erro, né? Ele deixou que os problemas se popularizassem. Ele não é o responsável pelo equívoco, né? A pesquisa dele está lá, olha, eu concluí isso. Então assim, conclusão e opinião é a mesma coisa, igual bunda, todo mundo tem uma e ainda é furada no meio. Então ele tirou uma conclusão, ele tirou uma opinião da pesquisa. Se é furada, é outra história. Ok? Vamos finalizar esse assunto. Em uma escala maior, a má interpretação e o apego das pessoas à pesquisa de Mehrabian fez com que eles, ou elas, essas pessoas, esquecessem a importância e o peso e o significado que as palavras têm em si mesmas. Não descarto a hipótese de que a propagação e a ampla aceitação desta regra estejam justamente relacionadas ou ligadas ao fato de que ela ajuda na desvalorização do idioma e no desaprendizado da língua. Ora, qualquer adolescente imbuído do senso de sabedoria universal que é peculiar ao adolescente, quando em contato com essa regra 73855, vai concluir que as palavras são menos importantes. Não precisa ser inteligente para chegar nisso, né? Você vê lá, 7% é palavra, 38% é tom de voz, 55% é linguagem corporal. Isso veio de um professor da UCLA, é um cara super renomado. Aí entra o viés da autoridade, o fato de ser norte-americano. Isso aqui para um brasileiro, né? O brasileiro fica apaixonado quando escuta um norte-americano falar. O que acontece? Ele passa a achar que a linguagem corporal é mais importante, né? E começa a usar aquelas calças de mano. Talvez agora você entenda por que na comunicação mediada por computador tudo é abreviado. Porque essa palavra não tem importância nenhuma. Se a gente for até o entendimento de Jung, né, sobre o inconsciente coletivo, a pesquisa de Mehrabian, replicada desde a década de 70 até agora no mundo inteiro, isso aí já entrou no imaginário popular. As palavras são o meio pelo qual nosso cérebro codifica as informações que recebe sobre o mundo. A linguagem é aprendida por nós através das palavras. Quando as desconsideramos, nos distanciamos cada vez mais do que nos caracteriza como espécie, visto que a linguagem codificada em nós, através das palavras, vai enfraquecendo aos poucos pela falta do entendimento que se tem delas. Quando a palavra era mais utilizada pelas pessoas, o indivíduo tinha que conhecer a origem e os significados da palavra que iria usar. Com isso, sua inteligência aumentava. A linguagem é o que nos diferencia dos outros seres vivos e nos torna humanos. Se não a dominarmos, perdemos inteligência. Quando você não usa bem as palavras do seu idioma, você vai ficando mais burro. Ai, professor, que coisa chata de falar. Não. Se você não usar bem a linguagem
que você tem, usar o seu idioma de uma maneira minimamente correta, você vai emburrecendo, porque a forma que a gente tem de aprender a ler, a entender, a traduzir o mundo, a codificar a informação na mente, é através das palavras. Como é que se chama isso aqui? Lápis. Olha, é uma palavra. Aqui não tem linguagem corporal, não tem tom de voz. Lápis é lápis. Se eu não entendo o que isso significa, eu vou perdendo inteligência, vou perdendo conhecimento do mundo. Concluindo, quando vemos que, primeiro, a metodologia é duvidosa, segundo, a amostragem é insuficiente, terceiro, a validade é ultrapassada, e somamos a isso, número 4, a omissão diante do equívoco, e 5, o desserviço ao bom uso das palavras, e consequentemente da linguagem, fica fácil compreender por que o nome Albert Mehrabian não aparece nos livros didáticos de nível superior sobre comunicação interpessoal, ou seja, os próprios colegas de trabalho dele deram um gelo em Albert Mehrabian. Bom, concluímos a leitura, a consideração do capítulo 3 do livro 1 de Habilidade com as Pessoas. Nesta aula, eu falei para você sobre o ensino de equívocos. Na aula anterior, eu havia dito que muitos professores, infelizmente, não têm comunicação nem para eles. E eu comecei essa aula explicando para você que não é um curso de comunicação social que vai fazer com que o sujeito se torne um comunicador melhor. Pelo contrário, isso pode até estragar o sujeito, ensinando para ele apenas a comunicação linear. E diz também para você que, apesar de todo mundo ter uma definição sobre comunicação, é importante você entender que a comunicação interpessoal ela tem um caráter transacional. Enquanto eu converso com um interlocutor num contexto face a face, eu estou recebendo o feedback dele o tempo todo. Não há um delay, né? Não há um delay de tempo, um distanciamento de tempo entre aquilo que eu falo e a reação dele. Isso acontece imediatamente e eu tenho percepção disso. E expliquei para você que o grande problema hoje é que as escolas, tanto de nível superior, alguns cursos profissionalizantes oferecidos aí por órgãos governamentais, ou algumas escolas profissionalizantes, como no caso das escolas de coaching, por exemplo, você vai perceber aí o ensino equivocado deste conhecimento que eu trouxe para você aqui hoje, que foi a questão da regra 73855, que é essa conclusão, essa opinião errada de Albert Mehrabian sobre a importância da comunicação interpessoal. Ele concluiu erroneamente que 55% da comunicação é linguagem corporal, 38% tom de voz e 7% a palavra. E eu espero ter provado para você que isso está errado. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso, está aqui no livro Habilidade com as Pessoas. A minha refutação está aqui comprovada. Eu usei aqui 5 linhas de raciocínio diferentes. Primeiro, a metodologia é duvidosa. A amostragem é insuficiente. A pesquisa, a sua validade já foi ultrapassada. Ela se tornou obsoleta. 4, ele ficou omisso diante do equívoco. E 5, prestou um desserviço ao uso do idioma. Independente de onde essa pesquisa for, as pessoas vão dar menos valor às palavras. Então, note, Albert Mehrabian é uma celebridade aí no mundo acadêmico, é um grande pesquisador, mas nesse assunto aqui, no que diz respeito a componentes de comunicação, ele está errado, ok? Eu gostei bastante de fazer essa aula para você, queria fazer aqui um pequeno anúncio. Esta aula que você está assistindo e as anteriores, elas foram gravadas antecipadamente. Então, a partir da próxima aula, se você quiser fazer perguntas para que eu responda dentro desse conhecimento que a gente está transferindo para você aqui em vídeo, você pode deixar a pergunta aqui no comentário abaixo do vídeo. Lembre-se que o que eu estou fazendo aqui é a leitura
a consideração, é uma aula baseada no livro Habilidade com as Pessoas. Então eu vou fazer esse trabalho aqui pelo ano de 2018 todo. O meu objetivo é gravar pelo menos 50 vídeos ou videoaulas para ajudar você a melhorar a sua comunicação. Ponto importante, deixa a sua pergunta bem objetiva ali. Simon, eu fiquei com dúvida em relação a isso. Simon, o que eu faço nessa e nessa situação? Porque aí nas próximas aulas, a partir da aula número 5, eu vou começar a colocar aqui as perguntas de vocês. Então, inscreva-se no canal, ative lá o sininho da notificação, porque o que eu quero é que todo sábado você receba uma mensagem, né, de que tem aula nova na Escola de Comunicação para você aprimorar essa habilidade tão importante. Aqui é Simon Hill, especialista em comunicação interpessoal e autor do livro Habilidade com as Pessoas. E esta foi mais uma aula do nosso curso de comunicação. Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima aula.